Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Rabelo quem fala, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro e autor do curso Imposto de Renda de AZ, que eu vou deixar o link aqui para que você possa conhecer caso você queira aprender todos os detalhes sobre a teoria do imposto de renda e também todas as fichas do programa, dominando assim de uma vez por todas esse imposto que parece complexo, mas não é tanto. E se você não está inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo no inscrever-se e siga também o nosso Instagram Contabilidade Facilitada, já somos 140 mil seguidores e seguimos colocando muito conteúdo de qualidade lá para vocês, beleza? E hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para falar os principais cuidados que você tem que ter para não cair na malha fina no imposto de renda. Afinal, ninguém quer ter problemas com a Receita Federal, não é mesmo? As multas aplicadas por auditores fiscais são multas altíssimas e ninguém quer ter problemas com o seu CPF, com a Receita, com o governo e assim por diante. Então, é muito melhor que a gente faça uma declaração da forma correta, não é mesmo? Então, eu vou falar para vocês quais são os principais cuidados que você precisa ter na hora de fazer a sua declaração. Vamos lá? Então, o primeiro ponto que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte. Veja bem. Qual que é o primeiro erro que as pessoas cometem? É não declarar os rendimentos dos dependentes. Tá? Porque a gente costuma falar que é muito bom você incluir o seu dependente no imposto de renda, não é mesmo? Mas o dependente ele vai dar uma redução para você de R$ 2.205 alguma coisa. Tá? Então vai dar uma redução na sua base de cálculo, não é redução no imposto. Quando você inclui um dependente, você não vai ter uma redução no imposto de 2.200 e tanto, mas na base de cálculo. Então a sua base de cálculo ela vai reduzir um pouco ali com o dependente, só que existe um porém. Quando você declara um dependente no imposto de renda, todos os rendimentos desse dependente eles têm que ser também declarados. Todos os bens que ele possui também têm que ser declarados. Todos os pagamentos que existem em nome desse dependente também têm que ser declarados. E é óbvio, né, que muitas vezes a gente vai lembrar de colocar as coisas que são dedutíveis, mas a gente vai esquecer de lançar os rendimentos. E aí, se a fonte pagadora, se o seu dependente, por exemplo, o seu filho, até 21 anos de idade, mas trabalha e recebe lá um salário, ok. E aí ele recebeu um rendimento, a fonte pagadora que emprega ele foi lá e informou aquilo e você não informou na sua declaração. Como quando você enviar o CPF dele vai estar atrelado, você vai cair automaticamente na malha fina. Por isso, o dependente você tem que ver, você não é obrigado a incluir, você tem que ver a viabilidade de incluir esse dependente na sua declaração. Vale a pena? E aí é um cálculo que você vai ter que fazer, isso a gente ensina no nosso curso, ou você ou o seu contador vai fazer isso de uma maneira mais apropriada, beleza? Qual é o próximo erro? Então esse aqui é certo de cair, tá bom? Porque as fontes pagadoras, elas informam mesmo. A outra é não declarar o rendimento de aluguel. Algumas vezes você recebe aluguéis e você paga aluguel, você não declara o aluguel que você recebeu, a outra pessoa informa ou você informa e quem pagou não recebeu. Então, quem recebe aluguel é obrigado a informar, né, através da DIMOB, que é demonstrativo de atividades imobiliárias. Né? E quem pagou também, embora o aluguel não seja dedutível, quem pagou tem que informar no imposto de renda o aluguel. Essa é uma previsão que existe na legislação, que é a obrigatoriedade de informação do aluguel. Então o aluguel ele deve sim ser informado e a imobiliária também tem que informar. E aí na hora de cruzar, se uma ponta informou e a outra não, vai também haver algum problema na hora disso. Então o rendimento de aluguel ele também tem que ser declarado. O próximo erro, que é bastante comum que as pessoas cometem, é usar recibo de despesas não dedutíveis. A gente sabe que existem despesas com instruções, por exemplo, que podem ser deduzidas. O ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, escola técnica, até mesmo pós, mestrado, doutorado que você esteja arcando. Mas curso para concurso pode ser deduzido? Não pode. Curso de inglês pode ser deduzido? Não pode. Aula de natação pode ser reduzida? Não pode. O gasto que você teve com o transporte escolar pode? Não pode. E aí, as instituições de ensino elas enviam isso para a Receita Federal também. E se você informar algo que não consta em seu CPF, você também terá problema aí na hora. Então, fique atento quais são as despesas que são dedutíveis para fins de instrução, tá? O mesmo vale para despesas médicas, gasto que você tenha com veterinário, por exemplo, não é dedutível. Remédio também não é dedutível. Vacina também não é dedutível. Exceto nesses últimos casos, se isso integrar a conta do hospital. Mas
Os médicos em geral são dedutíveis, tá? Dentista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapia. Esses gastos médicos, eles são dedutíveis, né? Mas esses em especial que eu falei, eles não são. Então, muito cuidado com essas despesas não dedutíveis também, beleza? O próximo erro que é bastante comum das pessoas, que as pessoas cometem muito, é abater a despesa de plano de saúde, sendo que o plano de saúde é pago integralmente pela empresa. Então, se não é você quem está arcando, como que isso pode beneficiar o seu imposto de renda? Você concorda comigo que não tem lógica? Então, no plano de saúde, você tem que tomar muito cuidado. Você vai pegar o informe lá do plano de saúde. Isso dá até para você importar direto lá no programa, se você conseguir baixar no seu computador. E aí você vai ter lá no informe de rendimento a parcela que você vai poder abater e vai ter talvez uma parcela não dedutível, que seja um reembolso que o plano fez e assim por diante, tá? Então, tome cuidado, porque você só pode abater, colocar ali o pagamento de plano de saúde caso você tenha desembolsado. É muito importante que seja você quem tenha feito o desembolso. Então, tome cuidado aí também com essas despesas de plano de saúde. Se foi pago integralmente pela empresa, você não vai poder deduzir. Tá? Outro erro bastante corriqueiro é utilizar o livro caixa na administração de aluguéis. Quando você tem um aluguel e você tem despesas com IPTU, você tem despesas com condomínio e você, o proprietário, tem essas despesas, você pode abater isso do valor lá do Carnê-Leão que você paga mensalmente, caso seja maior do que R$ 1.903,98. Todavia, caso se você usar o aluguel para fazer isso, você não pode usar o livro caixa lá no Carnê-Leão. Quem pode usar o livro caixa no Carnê-Leão para abater as atividades essenciais ao seu serviço são os autônomos, é o pessoal que trabalha em cartório e assim por diante. Aluguel não pode se utilizar de livro caixa. O próximo erro, que é bastante comum também, é declarar bens pelo valor de mercado. Isso eu vejo bastante gente fazendo. Os bens no imposto de renda, em regra, eles são declarados pelo custo histórico. Tá? Então, praticamente tudo é declarado pelo custo histórico. Custo histórico. Eu tenho ações, é custo histórico. O que importa para fins de imposto de renda é o quanto você pagou, não o valor de mercado. Seja de imóveis, seja de carro, seja de ações, seja o que for, o que vai interessar para nós é o custo histórico, beleza? Então isso aqui também pode levar a malha fina. E o último é incluir dependentes que não satisfaçam os critérios para serem considerados como dependentes. Então o sétimo erro, então, por exemplo, você incluiu a sua avó, né? Você incluiu pai ou uma bisavó, só que esse pai, essa bisavó recebeu um rendimento maior do que R$ 22.847,76. Se a minha avó tem uma aposentadoria maior do que isso lá no INSS, eu não vou poder incluí-la como minha dependente, somente se eles estiverem dentro dessa faixa de valor. E isso também pode levar a cair na malha fina, beleza? Então, muito cuidado com esses pontos, porque eles levam mesmo as pessoas a caírem na malha fina. Não sou eu quem está falando, isso é informação da própria Receita Federal, numa palestra que foi dada pelo pessoal que trabalha com o imposto de renda na Receita Federal, principalmente, né, omissão de rendimentos, e aí você incluir despesas como dedutíveis, despesas que não são. Beleza, pessoal? Se gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo. É isso aí. E muito cuidado na hora de fazer sua declaração. E caso queira conhecer o curso Imposto de Renda de A a Z, o link está aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.